gente vai trabalhar técnica, coisas, movimentos específicos que as pessoas normalmente fazem errado. A gente vai realizar um stiff, tá? Específico para posterior de coxa. Então ela vai fazer a maneira errada. Então aqui, o que ela tá fazendo? Ela tá, em vez de usar o quadril, ela tá usando o tronco para subir. O que acontece? As pessoas ficam com dor lombar. Muitas vezes fazem stiff e falam, eu tenho dor na lombar quando faço exercício. Por isso, deixar só a articulação do quadril apenas. As costas ficam 100% paradas. Bom, agora, mais uma maneira de fazer errado. Ó, você vê que ela alonga demais, o quadril não vai, e aí o que acontece? As costas acabam curvando. Que na medida que a pessoa vai descendo, ela flexiona tanto o joelho que ela acaba fazendo quase um agachamento. Então você vê, você pode deixar o joelho semi-flexionado ou estendido, mas porém você só pode movimentar o quadril. Deixa de fazer a ação do posterior para fazer a ação da coxa. Então assim, o tronco não faz nada, não tem que se preocupar tanto enquanto você desce, e sim enquanto o quadril vai para trás. Limitou o quadril, a pessoa sobe, sem usar as costas. Na verdade, você nunca tem que pensar em descer a barra, e sim movimentar o quadril para trás. Então quanto mais o quadril para trás, você vai, ó, não vai mais, esse aqui é o quanto eu preciso descer. Se eu descer mais do que isso, ó, o quadril não vai, eu vou acabar curvando. Você vê que ela joga o quadril para trás no máximo, ó, limitou, ela volta. E muito importante, voltar também com o posterior e não com as costas. Aqui ela usando apenas o quadril, deixando as costas retas. Apenas usando o posterior de coxa, sem flexionar e estender o joelho não muda, tá? Ou ele deixa flexionado ou estendido. Então assim, o principal no treino de posterior é o quadril. Então aqui ela vai fazer a mesa e muitas pessoas elas sobem o quadril, tá? Não tem outras alavancas. Eu comparo muito com, por exemplo, um bíceps. Quando você faz o bíceps, a gente tem que manter o cotovelo estável, não é? A mesma coisa com o quadril. Se você faz isso quando você faz bíceps, o que vai acontecer? Você está usando uma alavanca para subir o peso. Tenta isolar os movimentos articulares que realmente fazem alavanca, tentando enfatizar o máximo possível e recrutar o máximo possível dessa musculatura. Bom, aqui ó, vocês veem que ela eleva o quadril, tá? Na hora que ela puxa, empurra, ela eleva o quadril. E outra, você vê como ela bate, tá sobrando o movimento dela, que ela tá fazendo muita alavanca com a perna também. Você vê como ela tá movimentando o quadril pra cima e pra baixo, ó, deixando solto. Ele tem que estar estável, parado. E também aqui, ó, a perna, tá fazendo muita força na perna. A gente tem que pensar em fazer força no posterior apenas. Não empurrar, puxar em levantar a carga. Aí, ó, você vê que agora ela tá fazendo a maneira mais eficiente, que é deixar o quadril estável, manter a perna aqui estabilizada. Você vê que aqui ela não tá fazendo tanta força com a perna, ela tá fazendo mais força com o posterior. Você vê que não sobra o movimento, não bate no glúteo dela. Então assim, essa é a maneira mais eficiente de realizar o exercício. Então aqui ela tá deixando ele sem se mexer. Você vê que aqui ela não faz muita alavanca, tanto é que aqui não bate no glúteo. E ela mantém aqui, ó, posição perfeita. Fica aqui fazendo pressão pra baixo. Levanta aí, Má. Ó, só que aí mesmo assim, ó, levanta o quadril, ó. Ela não vai conseguir. Do mesmo jeito, ela vai levantar o quadril. Então é isso, gente. A mão não sai pra nada. E a pessoa não cria uma consciência corporal, né? É o mais importante, é a flexora em pé. Então vocês vão ver que é a mesma coisa na mesa flexora, tá? É a movimentação de quadril que faz a diferença nesse exercício. Vamos lá, Má. Vou fazer o errado. Tá. Ó, você vê que ela usa o quadril lá pra trás como alavanca. Mesma coisa, ó. Usa também a alavanca da perna, que acaba encostando no glúteo. Agora faz o certo. Ó, ela vai deixar o quadril estabilizado. Isso, tronco reto, tá? Vocês veem a diferença? Ó, tá até tremendo. É um aparelho super básico, porém, existe vários erros que as pessoas cometem nesse aparelho. Vamos lá, Thaís. Aqui ela tá executando a maneira errada de fazer esse exercício. Você vê que ela aqui, ela tá com o quadril projetado pra frente, com uma retroversão e saindo do banco, tá? Vai ter
que diminuir a carga, porque ela tá roubando com o quadril, fazendo uma alavanca com o quadril, então vamos diminuir a carga. E agora a gente vai fazer a maneira correta. Então aqui o quadril, ela tá um quadril estável, colado no banco, tá? E apenas o que mexe é a articulação do joelho, isso é muito importante. Bom, agora a gente vai fazer um outro exercício muito comum, que são as passadas, tá? A gente vai mostrar a maneira errada e certa de fazer. Vamos lá. Na passada errada, você vê que o joelho ultrapassa a linha da ponta do pé, que é errado, e também o quadril está projetado para frente, fazendo com que a coluna arqueie e automaticamente você inativa também a parte posterior da coxa e do glúteo, tá? Faz agora a maneira correta. Você vê o ângulo 90 graus e a perna de trás também, 90 graus. Essa é a posição correta desse exercício. A gente está no agachamento, esse é um dos campeões de erros na academia. Muitas pessoas têm muita dificuldade de realizar esse exercício. Exige demais de equilíbrio e uma coisa muito comum, as pessoas terem medo de agachar. Às vezes no Smith, às vezes até que consegue fazer correto, porém livre, ela tem aquele receio, as pessoas têm aquele receio de cair para trás. Realizar agora a maneira errada, que a gente mais costuma ver nas academias, tá? Você vê que ela acaba projetando o tronco para frente, não fica alinhado com o quadril acaba tendo uma retroversão, quanto mais ela desce, mais retroversão ela tem. E automaticamente o joelho passa a linha da ponta do pé, e todo o peso passa do calcanhar para a ponta do pé. Usar a maneira correta de realizar esse exercício. Então ela vai posicionar o quadril para trás, o tronco mais reto possível, o peso todo em cima desse eixo, tá? O que acontece? Várias pessoas elas têm dificuldade de realizar, tanto por medo, quanto até por uma questão de flexibilidade e de mobilidade articular. Então aqui a gente está no leg press, errada. Você vê que ela vai descendo e ela vai fazendo a pressão só na ponta do pé, tá? A pressão tem que estar toda no calcanhar e o pé inteiro apoiado na plataforma. Outra coisa, outro erro, essa retroversão do quadril. Você vê que ela eleva o quadril, na medida que ela vai descendo, ela perde o contato da cadeia toda posterior e ela eleva o quadril. Outro erro comum é o que? A instabilidade do joelho. Então, no meio do caminho, ela vai juntando o joelho. Então agora ela vai realizar a maneira correta. Então ela vai manter o pé inteiro na plataforma, com a maior tensão sobre o calcanhar, joelhos paralelos, tá? Você pode variar o ângulo da perna, mas o joelho sempre que tem que estar exatamente na mesma posição, alinhados com o calcanhar. Você pode até inclinar um pouquinho o seu joelho 30 graus para as laterais, porém nunca juntá-los. Outra coisa, você vê que aqui ela ativa toda a cadeia posterior, mantém o glúteo estabilizado e fixo aqui no aparelho. Compartilhe com seus amigos, dá o seu like, deixa seu comentário, siga as nossas redes sociais. Aproveita para se inscrever no nosso canal também.